Sejam bem-vindos a mais um Sudoku Dicas. Hoje veremos Unique Rectangle ou retângulos únicos. Todo Sudoku válido só pode ter uma solução. Este é o princípio básico do Sudoku. Aqui temos um par excludente, 1, 2, ocupando a linha A e também contidos no bloco 1. Veja que posso alterar a solução para 1, 2, para a casa A1 ou 1, 2 para a casa A2 e não irá modificar em nada os outros candidatos dentro da linha A ou no bloco 1. As alterações ficarão restritas às casas A1 e A2. Então tenho duas soluções para essa situação. Precisarei algo mais para definir qual é a verdadeira e qual será a falsa. Agora vamos analisar esse retângulo formado por dois candidatos, 1 e 2. Duas linhas, linha C e linha F, dois blocos, bloco 1 e bloco 4. Se C1 for 1, C3 será 2, e F1 será 2 e F3 será 1. Exemplo em Castor. Mas se C1 for 2, C3 será 1 e F1 ficará sendo 1 e F3 será 2. Exemplo azul. Então, o exemplo amarelo permite duas soluções, Castor e azul. E não haverá bagunça dentro dos blocos 1, 3, nem das linhas C ou F. Como há duas soluções e um Sudoku só pode haver uma única solução, chamaremos esse padrão de padrão mortal. Ele mata o Sudoku. Que coisa tétrica! Mas não precisa morrer de medo, pois você, sabendo disso, poderá tirar proveito da situação. Mas não morra de ansiedade. Para que nosso Sudoku não morra por aqui, precisaremos, ao menos, adicionar um candidato nesse conjunto. Chamaremos esse candidato adicional de candidato extra. Vamos analisar detalhadamente esse exemplo. Já destaquei as casas do retângulo que nos interessa em amarelo. Temos dois candidatos comuns, 1 e 8, ocupando duas linhas, linha D e linha F, em dois blocos, bloco 4 e bloco 6. E dois candidatos extras, 5 e 9, em D1. Então esse Sudoku é inválido? Ele não terá duas soluções? Não. Por que não é um padrão mortal? Por causa da casa D1. Se ela contivesse apenas um 8, aí sim teríamos duas soluções. Este será o padrão, único retângulo possível quando eu excluir os candidatos 1, 8 da casa D1. Importante frisar, não sei a ordem do arranjo, mas sei que haverá duas soluções válidas desde que eu tenha excluído 1, 8 de D1. Vamos ver na prática se nossa afirmação é verdadeira. A casa F1 poderia assumir dois valores, 1 ou 8. Vamos analisar no caso de F1 ser 1. Vamos ver o que acontece se F1 for 8. Aí F9 será 1 e D9 será 8. Assim D1 vai poder ver um 8 na linha D e outro 8 na coluna 1, excluindo 8 de D1. Assim não importa se F1 seja 1 ou 8, nos dois casos poderemos excluir o par 1, 8 de D1. Esse foi o exemplo mais simples de retângulo único, caracterizado por três pares, 1, 8, e uma única casa com dois candidatos extras, 5, 9. Vamos chamar esse padrão de retângulo único tipo 1. Você consegue localizar um retângulo único tipo 1? É difícil? Pause, pense e siga em frente. O que você procura? Dois candidatos que apareçam em 4 casas, distribuídos em 2 linhas e em 2 colunas, e em 2 blocos. Em 3 das 4 casas estejam sozinhos. Na 4ª casa, haja mais 2 candidatos extras. Nesta 4ª casa, poderemos remover os 2 candidatos que estão presentes nas outras 3 casas, pois essa casa não pode conter nenhum daqueles candidatos, senão teríamos um padrão mortal, que permitiria 2 soluções para esse Sudoku. Graças ao conhecimento do conceito retângulo único tipo 1, excluímos 2 candidatos da grade. Mais um exemplo, retângulo único tipo 1. É do tipo 1? Então sabemos que teremos 3 casas com o par isolados e a 4ª casa com mais 2 candidatos extras.
Aí está, 2 candidatos em 4 casas formando um retângulo. 2 linhas, 2 colunas e 2 blocos. Um par, um 8 que está sozinho em 3 casas. E na quarta casa, além do par 1, 8, teremos mais 2 candidatos extras, 4 e 9, da qual poderemos excluir o par comum, 1, 8. Vamos ver mais um exemplo de retângulo único. Veja se nota alguma diferença do exemplo anterior. Temos o par comum 4, 5, que se repete em 2 linhas, linha B e linha C, em 2 colunas, coluna 2 e coluna 7, e em 2 blocos, bloco 1 e bloco 3. A diferença desse exemplo com o exemplo anterior, que chamamos de retângulo único tipo 1, é que lá o candidato extra aparecia só em uma casa. Agora note que o candidato extra, o 3, está presente em 2 casas, B2 e C2. Esses exemplos vamos chamá-lo de retângulo único tipo 2. E para facilitar a nossa comunicação, vou definir base do retângulo único, as casas só com o par comum, e teto do retângulo único, casas com o par comum mais candidatos extras. Bem, sabemos que aquele candidato extra deve existir numa das 2 casas do teto, caso contrário teríamos um padrão mortal, isto é, sudoku inválido por ter 2 soluções. Sabendo que vai haver um 3 numa das 2 casas do teto, azul, qual é a conclusão que posso inferir? Que não pode haver outro 3 dentro do bloco 1, nem na coluna 2, pois os 3 estão alinhados nessa coluna. Não posso excluir o 3 de B6, pois se o 3 estiver em C2, poderia haver um 3 em B6. Excluir o 3 das 3 casas em rosas, por conhecer a estratégia retângulo único tipo 2. Um segundo exemplo de retângulo único tipo 2. Questão: onde está ele? Retângulo único tem que ter par comum em 4 casas, 2 linhas, 2 colunas, 2 blocos. Tipo 2 tem que ter base 2 casas, só par comum, teto, 2 casas, par comum mais candidato extra. O candidato extra, 2, tem que estar presente no teto, azul, para que seja um sudoku válido. Havendo um 2 nas casas em azul, não poderá haver outro 2 nas casas em rosa. Excluir o 2 das casas rosadas. Tente localizar mais um exemplo de retângulo único tipo 2. Tem brilho? Acharia até no escuro. Par comum? 3, 4 nas 4 casas do retângulo. Linhas? 2 linhas, linha B e linha G. 2 colunas, coluna 1 e coluna 2. 2 blocos, bloco 1 e bloco 7. Isso constitui retângulo único. Para que seja caracterizado como sendo do tipo 2, precisamos ter 2 casas só com o par comum, 3, 4, formando a nossa base, e 2 casas com o candidato extra, 6, formando o nosso teto. Neste exemplo, o teto ficou em 2 blocos, bloco 1 e bloco 7. Nos exemplos anteriores, o teto estava restrito ao bloco 6 e no outro exemplo ao bloco 1. Isso caracteriza retângulo único tipo 2B. 2B, 2 blocos, dica para lembrar fácil. Sei que há de haver um 6 na casa B2 ou na casa G2. E como eles estão alinhados na coluna 2, posso excluir outro 6 desta coluna. Mais um exemplo de retângulo único. Consegue localizar? Primeira pista, pares que se repetem formando um retângulo. Tipo 1, 3 pares comum e o par comum com candidato extra. Tipo 2, 2 par comum, base, e 2 par comum mais o candidato extra, o teto. Sendo assim, procure por pares que se repetem em possíveis formações retangulares. Pares que se repetem: 2, 3, sem retângulo. 3, 8, com retângulo. 4, 5, sem retângulo. 7, 9, com retângulo. No caso 3, 8, candidato extra igual 2. No caso 7, 9, candidato extra 3, 5. Até o momento, a opção 3, 8 é compatível com a nossa pesquisa. Vamos destacar o arranjo. Em castor a base e em azul o teto.
A base e o teto estão localizados em blocos, bloco 1 e bloco 7. Como sabemos que vai existir um 2 na coluna 2, posso excluir qualquer outro 2 desta coluna. Este foi mais um exemplo de retângulo único tipo 2B. Excluir o candidato extra da coluna que tenha o teto. Vamos procurar por mais um retângulo único tipo 2. Um par comum, um 8, em 4 casas de um retângulo, em 2 linhas, linha A e linha C, em 2 colunas, coluna 2 e coluna 8, e em 2 blocos, bloco 1 e bloco 3. Temos então um retângulo único tipo 2. 2A, quando o candidato extra estiver dentro de um bloco. 2B, quando o candidato extra estiver em blocos diferentes, mas na mesma linha ou coluna. 2C, quando o candidato extra estiver em diagonal, como neste caso. Neste caso, o candidato extra será o número 4. Eliminar quem? Veja a intersecção da linha A com o bloco 1. Qualquer candidato que estiver nas casas da intersecção vai poder ver um dos 4. Ou ele vê o 4 da linha A, ou ele vê o 4 do bloco 1. Então, nessas casas, não poderá haver outro 4. Excluir 4 das casas em rosa. Vamos ao retângulo único, tipo 3. Primeiro, localize o retângulo único. Aí está ele, todo douradinho. Que diferença tem dos exemplos anteriores? Piso em castor, contendo só o par comum 1,7. Teto em azul, com o par comum 1,7, mais 2 candidatos extras, 3 e 9. Sei que não posso remover os 2 candidatos extras, 3 e 9, do teto, pois aí eu teria um padrão mortal, matando esse sudoku, pois isso permitiria 2 soluções. Sei também que deve haver ao menos um 3 ou um 9 nas casas do teto. Também não sei a ordem deles. A somatória dessas 2 casas, C3 e H3, vai criar uma pseudo-casa com o par excludente 3, 9. E como já temos uma outra casa com o par excludente 3, 9 em A3, poderemos excluir qualquer outro 3 ou 9 da coluna 3. Assim sendo, vamos excluir 3, 9 das casas rosadas. Como há uma variação desse padrão, vou chamá-lo de retângulo único tipo 3A. Vou te apresentar agora a variação retângulo único tipo 3B. Identifique o padrão retângulo único na grade. Padrão de retângulo único. 2 candidatos, 3, 4, em 2 colunas, coluna 5 e coluna 9, em 2 linhas, linha D e linha F, formando um retângulo. Qual é a diferença desse padrão com os anteriores? Temos o piso castor com as casas 3, 4, e o teto com o par comum 3, 4, mais 2 candidatos extra, 2 e 7. Por enquanto, tudo igual ao exemplo anterior, retângulo único tipo 3A. A diferença aqui é que, neste caso, as casas do teto compartilham o mesmo bloco, o bloco 5. Os candidatos extra, 2 e 7, não podem ser removidos do teto. Então, essas 2 casas formam uma pseudo-casa com o par excludente 2, 7. Elas funcionam como uma única casa que poderia ser 2 ou um 7. Tanto no bloco 5 como na coluna 5, já existe uma casa com o par excludente 2, 7. Eles permitem excluir qualquer outro 2 ou 7 dentro do bloco e na coluna. Assim como a possibilidade das casas do teto formarem um par excludente, poderemos também ter um trio excludente. Vamos ver isso neste outro exemplo. Retângulo único tipo 3B. Aí está o nosso retângulo único. Par comum 2, 6, formando um retângulo ocupando 2 linhas e 2 colunas em 2 blocos. Veja o exemplo. Par comum 2, 6. Piso castor, par comum. Teto azul, par comum, mais 2 candidatos extra, 1 e 4. Então, sei que no teto vai haver o candidato 1 ou o candidato 4. Assim, no aglutinar destas casas, se formará um par excludente 1, 4.
Na coluna 8 já temos 1, 4 e 5 em B8, 4, 5 em F8 e na pseudo-casa 1, 4, construindo um trio excludente. O trio excludente 1, 4 e 5 exclui outros 1, 4 e 5 desta coluna. Assim poderemos remover 1 e 4 da casa J8. Mais uma variação, retângulo único tipo 4A. O que teremos de diferente aqui? O piso é 3,9. No piso, só ele. No teto, par comum mais candidato extra. Candidato extra em F6, 1 e 3. Candidato extra em H6, 4 e 8. Olhe atentamente para a coluna 6. Notou que o 9 só aparece nas colunas do teto, casas verde? Ótimo! Na coluna 4, a coluna do piso com o par comum 3,9. Uma dessas casas será um 3 e a outra será um 9. O 9 só pode ir para uma das casas verdes na coluna 6. Então posso excluir o 3 dessas duas casas verdes. Pois se as casas verdes contiverem um 3 mais o 9 que vai ser obrigatório ter lá, teríamos um padrão mortal, duas soluções, sudoku inválido. Visto de outra maneira, na casa do piso, 3 9 são excludentes. O piso contém só o par comum. Então, se na casa do teto, que tem o par comum e o candidato extra, algum dos candidatos do par comum, o 3 ou o 9, for excludente, o outro candidato será eliminado, candidato conjugado, no caso, o 3. Excluir o 3 do teto. Outro exemplo do retângulo único tipo 4. Aí está nosso retângulo único. Piso em amarelo, só com o par comum, 6 e 9. Teto em verde com o par comum e candidato extra. Candidato extra em G8, 1 e 3. Candidato extra em G9, 1 e 2. Viu que o 9 do teto é excludente naquela linha G? Não posso excluir o 9 daquela linha, mas com certeza devo excluir seu candidato conjugado. Do par comum, 6, 9, o candidato 6. Nossa última variação. Vamos chamar de retângulo único tipo 5. Ache o retângulo único na grade. O que tem de novidade agora? Viu que o piso está numa diagonal? Piso em castor com o par comum 2, 8, presente em todos os 4 cantos do retângulo. Teto em azul com o par comum e candidato extra. Candidato extra em D6, 3, 6, 9. Candidato extra em J5, 1. Aqui você deve avaliar o par comum, candidatos 2 e 8. E ver por quais tipos de links eles estão relacionados dentro do retângulo único. Então vamos ver primeiramente o candidato 8, na linha D, presente nas casas D3, D5, D6, D7, link fraco. Na linha J, J5, J6, J7, link fraco. Coluna 5, D5, F5, J5, link fraco. Coluna 6, B6, D6, E6, G6, J6, link fraco. Agora vamos avaliar o outro candidato do par comum, o 2. Linha D, D5 e D6, link forte. Linha J, J5, J6, link forte. Coluna 5, D5 e J5, link forte. Coluna 6, D6 e J6, link forte. Nesse retângulo único, o 2 está linkado com links fortes e o 8 com links fracos. Significa que posso remover do piso o 8, o candidato linkado por link fracos. Caso contrário, terei um padrão mortal. Veja, se D5 for 8, D6 terá que ser 2. Como o 2 não foi para D5, teve que ir para D6. E D6 sendo 2, J6 será 8, obrigando que J2 seja 2. Padrão mortal. Então a alternativa piso contendo 8 está descartada, só restando então a alternativa piso tem que ser 2. Remover 8 das casas do piso. Dito de outro modo, tem que haver um 2 ou na linha D ou na linha J.
que fazem parte do retângulo. Já o 8 pode ir para outras casas. Excluir o 8. Se excluir o 2, terei um padrão mortal. Resumo: retângulo único. Retângulo único, temos 5 tipos. No retângulo único tipo 1, serão 3 casas só com o par comum. Para todos os retângulos únicos, a casa do piso só contém o par comum. Teto contém sempre o par comum mais candidato extra. Retângulo único tipo 1, 3 par comum, remover o candidato extra da terceira casa, o teto. Retângulo único tipo 2, excluir o candidato extra de bloco, linha ou coluna. Retângulo único tipo 3, candidatos extras com 2 candidatos, formando uma pseudo-casa. Retângulo único tipo 4, exclusão baseada em candidato restrito do par comum. Retângulo único tipo 5, exclusão baseada em links fortes e links fracos. Obrigado por ver meu vídeo até o final. Se você quer dominar sudokus complexos, reveja meu vídeo várias vezes, pois o próximo vídeo será uma sabatina sobre retângulo único, onde cobrarei seu desempenho. Está conseguindo evoluir em sudokus? Então deixe seu like, compartilhe e divulgue nosso canal. Um grande abraço.